Tudo bom com vocês? Meu nome é Adson e o meu sinal é esse. Tudo jóia? Então, no passado, muito tempo atrás, eu nasci um bebê ouvinte. E aí eu cresci, quando eu tinha 3 anos, eu contraí meningite, né? Uma doença que me deixou completamente surdo. E aí a família ficou sem saber como fazer, como cuidar de mim. Era difícil, eles acharam melhor me inserir na escola, né? Só que eu era o único surdo dentro da classe ouvinte. A professora, ela só oralizava. E eu ficava assim, perdido, né? Como é que eu estudava no ensino básico? Eu fiz do primeiro ao quinto, mas com muita dificuldade de estudar, tomei bomba, né, várias vezes, e não tinha intérprete para poder me ajudar, era só oralização. Então, na cidade de Itaipé, os professores não sabiam Libras. Então, achei melhor me mudar para Teoflotone, onde tinha Libras, e os professores interpretavam simultaneamente, o intérprete e o professor da sala de aula. Eu terminei de estudar, foi fácil. Terminei o sexto ao nono, ensino médio, me formei. E com Libras eu achei melhor para estudar e aprendi e consegui passar. Então, a minha mãe, a minha família, é difícil de ter a comunicação. A gente inventou já sinais que a gente tem em contato, só nosso, minha Libras materna. E aí a gente conversa junto, né? Eu cresci conversando dessa forma, com essa linguagem própria. Não há Libras dos surdos. E aí tem essas duas linguagens que eu converso com cada um. Eu saía e namorava, beijava ouvintes, normal. Só que a comunicação não tinha. A gente inventava algumas coisas, alguns apontamentos, algumas brincadeiras. Era divertido até certo ponto sair. Só que elas ficavam conversando e eu sobrava, eu não entendia nada, eu ficava deslocada, elas conversando e eu, o homem, pensava assim: eu acho que eu tenho que esperar, né? E aí depois eu saí e comecei a ter contato com surdos e a comunicação fluía, a gente conversava em Libras e aí foi interessante. E aí eu resolvi casar com uma surda, minha esposa, e a gente tem um filho. Quando a minha esposa ficou grávida, e aí nosso filho nasceu, a gente percebeu que ele era ouvinte. Eu era surda, a mãe dele também, mas ele nasceu ouvinte. E aí a gente percebeu que ele podia ouvir, ficou muito feliz. Amou sempre do mesmo jeito, foi ensinando Libras. Aí ele foi crescendo e aprendendo Libras, ele aprendeu rapidinho. E ele sabe fazer Libras hoje e português normalmente. Então, já é da mulher ter esse instinto de maternidade próprio dela, né? E a minha esposa, ela ouve um pouquinho. Então, quando o neném gritava, ela conseguia acordar, ela percebia, eu tava junto dormindo, ela tocava em mim, me chamava, avisando que o bebê queria amamentar. A gente tava com a cama perto. E aí ela sempre me chamava para que eu ajudasse. O berço ficava perto da cama, ela não tem um pouquinho de audição, não tenho nenhuma. E aí ela me ajudava, a gente fazia assim. Então, no início, quando eu morava em Itapé, os trabalhos eram de arado, eram coisa da roça, tirar leite, coletar café, esse tipo de trabalho na lavoura, mas eu não quis. Mudei pra cidade de Teoflotone e fui tentar novos trabalhos. Tive uma dificuldade de comunicação no início, não mais trabalhos manuais, de empacotador, por exemplo. E aí, com o tempo, as pessoas iam me mostrando como fazer as coisas e eu fui aprendendo como fazer cada das coisas. E aí, eu consegui me desenvolver nos trabalhos. Primeiro, quando eu ficava junto com meu pai, quando eu saía de carro com ele, eu ficava observando o que ele fazia. Meu pai dirigindo, passando marcha, e eu sempre observando, olhando para ele,
olhando a reação na estrada. E aí meu pai percebeu isso e perguntou se eu queria aprender. Eu disse que sim. Ele me colocou no colo dele e eu aprendi a direção. Ele atrás me orientando. E aí ele me mostrava para a direita, para a esquerda, ele aprendeu. Só que a marcha ainda ele não sabia como passar. Ele mostrou primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A quinta bem rápida. Aí foi me mostrando as velocidades de cada marcha, da primeira até a quinta. Aí ele foi sentindo e aprendeu. E aí tudo para ele ficou mais claro e ficou mais fácil. Hoje ele dirige normal. Então, quando eu fui fazer a prova do Detran, a prova era em português. E aí eu vi que as questões eram muito extensas. Falei, eu não sei fazer isso não, isso é impossível, muito difícil. Fui conversar com o policial. E aí eu expliquei para ele que essa prova de português estava muito difícil, que em Belo Horizonte tinha uma prova adaptada para deficientes, que as questões eram mais resumidas, mais fáceis de fazer. Ele entrou em contato com Belo Horizonte, que enviou essa prova para os adaptada para deficientes. Aí eu fiz, marquei, tudo muito simples, entreguei e passei. O policial ficou admirado, incrédulo de como que eu, com essas questões, eu tinha conseguido fazer. Ficou bem admirado e me parabenizou. E aí eu comecei a treinar a direção de rua, percurso, e eles ficaram admirados também, e eu passei e consegui minha carteira normalmente. As pessoas ficam falando sobre preconceito, mas eu não tô preocupada com isso não. Eu sou surdo e ser surdo é normal, então eu não me preocupo com essas coisas não. Eu gosto de ser surdo, vou continuar sendo assim. Quem é que tem preconceito e discriminação é a consciência delas com Deus. Eu vou continuar trabalhando, não vou me acuar. Sempre vou seguir com coragem, força, lutando. Não me escondendo, eu não gosto de esconder, eu gosto de trabalhar, gosto de enfrentar as coisas, sempre segurando a mão de Deus. E acho que todos têm que ter coragem. Eu percebo que a sociedade hoje tem uma falta de informações muito grande, né? Então, se eu fosse aconselhar, é cuidado com as informações que você vê, com os perigos, né? Das informações que eles distribuem. Tem muito cuidado com a veracidade dessas informações. De nada, eu agradeço, foi muito bom estar com vocês. Tchau, tchau.